E vem do Palácio Mental, que a gente vê na série, que no livro eu não sei se eles falam disso, mas na série tem até visualmente esse Palácio Mental que ele usa pra ir buscar. No livro as chama coisas. Sótão da Memória. Ah, é? O Palácio da Memória é uma das técnicas de memorização mais antigas. E o primeiro relato dela vai vir de Cícero, num livro que chama De Oratória, que vai falar de técnicas de oratória. E vai falar de um poeta chamado Simônides. Simônides, ele foi fazer um discurso, uma poesia pro rei. E aí, nesse discurso, ele dedicou metade do seu discurso pro rei e metade do discurso pros deuses. E aí, na hora de receber o pagamento, ele recebeu só metade. O rei disse o seguinte: o resto, a outra metade, você pede para os deuses. E aí, ele foi lá jantar com o rei, meio puto da vida e tal. E no meio do jantar, supostamente, um rapaz chegou pro Simônides e falou assim: vem cá fora, lá fora tem alguém te chamando. E quando ele foi lá para fora do palácio, teve o palácio todo caiu e todas as pessoas morreram instantaneamente. Aí, de acordo com a lenda, foram os deuses que chamaram Simônides para sair do palácio para ele receber a metade do pagamento. E nesse relato, Simônides foi chamado para reconhecer os corpos, porque ele era a única pessoa que estava lá no momento, para ele poder reconhecer. E ele conseguiu reconhecer os corpos pela posição em que cada um estava. E esse é o início daquilo que vai ser chamado, na arte da memória, do Palácio da Memória. E como que funciona, como que os gregos memorizavam e como que você pode usar isso para a prova, pode usar para o dia a dia. Bom, fazer uma ressalva aqui. É importante lembrar que toda técnica de memória, ela tem um custo. Ou seja, você tem que pensar qual o melhor contexto para usar. Então não significa que serve para qualquer contexto. Mas vamos lá, como que funciona o Palácio da Memória? Primeiro passo é você criar tipo um disquete. Hoje não existe mais, né? Dá um outro Ninguém entendeu. É um pendrive. Pendrive. Pô, isso. esse negócio de ser velho, cara, é muito ruim, cara. É. Aliás, você viu que a gente sacaneou, né? Da vida passada. Nossa, é muito velho, ele tem uns 50 anos de idade. Nossa, mano, eu falei, caramba, cara, como que assim, ofensa! velho? Um jovem! Jovem, cara. Um jovem! Ele deu risada, o Mandíbula. Ainda bem que você tem 37, né, Vilela? Então, Ainda bem. Mas aí o que aconteceu? Um pendrive, o primeiro passo é você criar tipo um acervo mental. O que eles faziam? Esse pendrive seria uma residência, um palácio. E a pessoa memorizava uma sequência de cômodos desse palácio. Então, por exemplo, vamos supor. Eu vou memorizar, primeiro é meu quarto, depois é o corredor, depois é o banheiro, depois é a sala de jantar, depois é a sala de TV, por exemplo. Tá. Essa sequência tem que ser sempre a mesma, porque isso vai ser meu disquete, meu USB, meu pendrive. Tá. Aí o que eles faziam? Aquilo que eles queriam memorizar, eles imaginavam interagindo em cada ambiente. Então, por exemplo, o primeiro local é o meu quarto. Aí vamos supor, vamos pegar objetos aqui da mesa, vai ficar bem legal. Tá. Vamos pegar primeiro que o primeiro objeto é uma pizza. Tá. Uma pizza. Então, você vai imaginar no seu quarto, todo mundo imagina no seu quarto, quem tá assistindo também. Imagina que no seu quarto tá um monte de pizza no chão. Um monte de pizza no chão do seu quarto. Beleza? Bom, depois vamos imaginar um corredor. Agora, é ideal que seria que tivesse uma ordem lógica. Agora eu tô fazendo aleatoriamente, enfim, não tem como ter a ordem lógica, né? O próximo vai ser um corredor. O que a gente vai colocar no corredor? Vamos colocar, por exemplo, essa lata aqui de Coca-Cola. Tá bom. Então você imagina que no corredor tá cheio de Coca-Cola no chão e tá cheio de latinha de Coca-Cola. Depois, vamos imaginar que é um banheiro. E vamos imaginar que no vaso sanitário do banheiro tá cheio de jujubas. E o vaso sanitário tá todo entupido. Mas você tem que imaginar. Imaginar no vaso sanitário entupido com várias jujubas, várias jujubas. Depois, vai ter a sala de jantar. Na sala de jantar, vamos colocar o quê, Vilela? Escolhe um objeto qualquer. Escolhe uma coisa do cenário, qualquer coisa pra gente colocar na sala de jantar. Uma câmera fotográfica. Uma câmera fotográfica. Imagina que na sala de jantar, a gente tirou a mesa e colocou uma câmera fotográfica gigante no lugar da mesa. Tá. Uma câmera, imagina ela tirando fotos e tudo mais. Aí depois da sala de jantar vai ter a sala de estar. Vamos imaginar a sala de TV.
Fala o objeto, Vitor. Fofão. O fofão. Fofão com um punhal, né? Imagina um punhal com... Lembra da lenda, né? Do punhal. Lembrou? Não, a gente abriu isso. Não, viu, é um o suporte, é o suporte, né? É o suporte da cabeça. Mas é no formato de punhal, cara. Pra quê? Enfim. Aí vem imaginar que agora na TV... É sério isso? É sério, tem formato do punhal. É o suporte da cabeça. Mas por que parece. pontudo, cara? É pontudo mesmo. Igualzinho. Mas enfim, aí imagina o fofão. Imagina que o fofão, ele tá começando a assassinar a televisão. Imagina ele pegando na sua sala, a TV da sala, e ele com um punhal... A máquina fotográfica onde? Ficou no lugar, Na sala de jantar. Na sala de jantar. Tá. No lugar da mesa. No lugar da mesa. Imagina que o fofão tá destruindo A televisão. a TV. Tá. Beleza? Bom, o que os gregos faziam? Tá, o primeiro local que eu tava era o meu quarto. Isso. Meu quarto tinha Pizza. Depois no corredor tinha o quê? Coca-Cola. Depois no banheiro tinha o quê? O que coloquei no vaso sanitário, não sei o quê? Tá. A jujuba. Tá. Jujuba. Depois na sala de jantar tinha o quê? Tinha a máquina A máquina fotográfica. Depois o que tinha na sala de TV? Fofão. O fofão. O punhal. Com o punhal. E aí, isso que os gregos faziam. Eles pegavam essas informações e conectavam com ambientes. Então, por exemplo, quando eu participei do Campeonato Mundial de Memória, e aliás, eu fiquei bem conhecido, na verdade, eu fui muito mais na televisão para participar de demonstrações de memorização. Memorizar baralho, memorizar dígito, ficar vendado, aquelas coisas de... Você pode ir em cassino? Cara, os cassinos, eu até sei contar cartas. O problema é que as regras do cassino mudaram. Ah, é? Atualmente, no Blackjack, o monte volta. Antigamente, era sempre o mesmo monte, aí não voltava. Mas essas técnicas de memória, elas... Enfim, muita gente utiliza, inclusive podem utilizar no cassino. Só que hoje não funciona tão bem porque os cassinos mudaram as regras por causa dos contadores de cartas. E aí, interessante é o seguinte. É que, num campeonato de memória, por exemplo, a gente leva pelo menos 1.500 locais. Porque, por exemplo, o recorde latino-americano de memorização de cartas de baralho é meu. Memorizei 289 cartas de baralho em 1 hora. A sequência. Caramba. Então, a primeira, a segunda, a terceira. Isso foi em 2007. Eu era um jovem. Hoje eu sou um jovem ainda. Um jovem. Mas naquela época eu era um mancebo. Eu era um mancebo muito jovem. Muito jovem. Foi em 2007. Aí no Campeonato Mundial de Memória, a gente usa dessas técnicas para conseguir fazer demonstrações de memória que vão impressionar as pessoas, entendeu? Então, a gente coloca a memória à prova com, enfim, com várias dessas provas e a técnica mais utilizada é a técnica Palácio da Memória. Uhum. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, em como utilizar isso para estudar, por exemplo, você vai ter que usar uma coisa chamada simbolismo. As palavras-chave. Porque para poder usar a técnica, tem que ter palavra-chave. O que é palavra-chave? É uma palavra que resume muitas ideias. Uma técnica que todo mundo já usou, quase todo mundo já usou, para criar a palavra-chave, se chama cola. Já fez cola, Vilela? Já, infelizmente. Tive que usar desse artifício mesmo contra a minha vontade. Infelizmente. Uma coisa interessante da cola é que a pessoa, quando vai criar a cola, ela tem uma tendência de querer resumir ao máximo a informação que vai estar na cola. Isso é criar a palavra-chave. Isso é uma palavra que tem muito significado. Você pode pegar as palavras-chave e, se elas forem abstratas, transformar em símbolos. Então, por exemplo, sei lá, eu quero memorizar uma palavra que é paz. Eu posso imaginar uma pomba, por exemplo. E aí eu vou pegando as palavras-chave daquele conteúdo, eu vou pegar ideias. Eu não consigo pegar o texto todo desse jeito, mas vou pegando ideias. E aí eu vou associando, ou seja, se quisesse memorizar paz, em vez da pizza, eu imaginava as pombas lá naquele ambiente. Entendi. E a técnica Palácio da Memória é basicamente essa. E quando a gente vai memorizar cartas de baralho... Mas por que é mais fácil isso do que lembrar exatamente da carta? 4 de paus. Porque 4 de paus não significa nada. Mas, por exemplo, o meu 4 de espadas, por exemplo, ele é o Goku. Então o que acontece? Quando eu vejo 4 de espadas, eu vejo o Goku. É muito mais fácil lembrar do Goku no meu quarto ou no banheiro do que o 4 de espadas. Não faz sentido? Faz todo sentido. Então, na verdade, quando a gente tá memorizando baralho, a gente tá contando uma história. Ah, o Goku tá no banheiro. Aí eu vou criando. Aí eu vou com a próxima carta. Ele sabe quais são as cartas que tem. Caramba. Esse negócio de palavra-chave é legal. Eu lembro até hoje qual foi a primeira pauta da minha entrevista do Danilo Gentili. Canação. Foi o canal, linguagem corporal, as perguntas que ele ia fazer. Porque você recebe a pauta da entrevista antes, né? Tem a pré-entrevista e depois tem a pauta. Eu resumi tudo em tópico. Então o primeiro foi canação. Que era o quê? A gente ia falar sobre o canal de linguagem corporal, a minha formação, a minha profissão e iam começar a falar sobre investigação. Então eram essas quatro coisas que formavam a primeira parte da entrevista.
Então, tipo assim, eu já formava, vai ser canação. Eu ficava na cabeça, canação. Canal, formação, investigação, profissão. Canação. Mas isso tem um nome, né? De você pegar letra. Acrônimo. Acrônimo, né? Acrônimo. Inclusive, uma coisa interessante é o seguinte. A gente fazia isso com os elementos, para decorar elementos. Macho, por exemplo, Da é balanceamento químico. Tabela Metal periódica. a metal. É? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Musiquinha, fazer musiquinha pra lembrar. Sabe Todos... que Vou falar. sabe o que eu fazia pra colar na prova? É. Eu decorava a resposta, geralmente eram respostas muito grandes. E eu colocava a inicial de cada palavra, Nossa. escrevia na mesa. Então minha mesa tinha um monte de letras aleatórias assim. CVLC, não sei o que. E eu sabia que se eu batesse o olho ali, eu sabia toda a frase só pela letra E inicial. funcionava isso? Funcionava. E detalhe é o seguinte, que isso ajuda a memória. Isso que é mais impressionante. Ah, é? Por exemplo, quando o cara faz isso, muitas vezes ele não precisa da cola. Uhum. Quando as melhores técnicas, vamos lá, uma coisa interessante é o seguinte, primeiro, uma das melhores técnicas para poder guardar, para estudar, falar de prova, concurso, tipo de coisa, é escrever. É. Pra você ter uma ideia, tem pesquisa que mostra que fazer anotação manual mexe muito mais Concordo plenamente. com a memorização do que fazer no computador, por exemplo. E hoje a gente está tendo um E a melhor processo... forma de aprender é dar aula, né? Você já viu? Sem dúvida, porque você escreve, reelabora. desenhar e dar aula, Você então, reelabora. nossa, Aí uma coisa que acontecia frequente é o cara cria a cola e não usa. Porque quando você escreve, você está reescrevendo aquelas memórias também mentalmente. E o Entendi. fato de estar movimentando faz diferença. Por que isso daqui É porque quando você está memorizando alguma coisa, você vai decodificar em cada sentido seu. Tá. Essa escrever, tantas vezes, você, por exemplo, você provavelmente já teve isso. De ter algum número de telefone que antigamente você guardava pelo formato que fazia no teclado. Era Sim. comum a gente Senha. saber senha, porque a gente cria isso.